Na matéria de hoje, vamos ver quais são os sinais que mostram como a gente já está chegando ao fim dos tempos. Então vamos lá. Antes de continuar, peço por favor que dê seu like, se inscreva e, se for possível, compartilha para que chegue a mais gente essa nossa mensagem. Tem muita enrolação, então vamos à matéria. Como eu disse, já estamos realmente chegando ou já vislumbrando, vendo a chegada desse fim dos tempos aí. Em outras palavras, já estamos entrando naquele período e conseguimos comprovar que se trata de uma pré-tribulação, um juízo divino que começa a sinalizar para o momento que está para chegar. Eu estou trazendo essa matéria aqui, primeiro porque é nítido que alguma coisa não, muitas coisas estranhas vêm acontecendo de maneira muito recorrente no Brasil e no mundo. E isso tem explicação no mundo religioso. Você pode até não acreditar em Deus, você pode não ser um cristão, mas se você não conseguir ver tudo isso, está aí na nossa frente, porque você está no mundo da lua, ou porque é conveniente acreditar que tudo isso é normal. Eu digo, não é normal. Eu sou cristão, não sou daqueles religiosos propriamente dito que entendem bem a palavra, mas é como eu disse, tem muita coisa estranha nesse país, que faz a gente refletir e buscar as explicações. Eu fiz isso. Eu acompanhei uma live com Antônio Júnior e Lamartine Pozella falando exatamente desse tema. Foi uma live de 2022. Está sendo republicada agora e que falam de problemas atuais. Os dois são pastores muito bem conceituados aí no mundo cristão, que trazem relatos de fatos que já estão acontecendo. Que as pessoas deveriam se ligar mais nesses sinais, principalmente os que se dizem cristãos, né? O primeiro sinal que Antônio Júnior e Pozella colocaram em discussão aí é o ressurgimento da nação de Israel, que é o sinal mais importante. Seria esse o sinal mais importante aí da chegada desse período. A Bíblia diz que o anticristo vai entrar no templo e vai dizer que ele é Deus. E se você não estiver bem informado, não estiver bem treinado e com alguma forma de barrar esse sentimento, você vai acreditar e até vai adorar esse anticristo. Segundo Tessalonicenses 2, diz que a vinda de Cristo será procedida de manifestações do anticristo. Leia lá, eu não vou ler toda essa passagem aí na Bíblia não, mas você pode ir lá, senão acaba ficando muito grande, né? Aqui o nosso texto. Ele vai entrar no templo e repetir a profanação que Antíoco Epifânio fez quando obrigou os judeus a abandonarem as suas tradições, ocupando a cidade e profanando o templo, que foi pilhado e dedicado a Zeus em 167 a.C. Jerusalém
era dominada pelos gregos. A adoração a Deus e ritos judaicos foram proibidos aí, sob pena de morte. No segundo templo, Antíoco IV ordenou que um altar de culto a Zeus fosse erguido e que os sacrifícios deveriam ser feitos aos pés de um ídolo na imagem do rei. Após então essa profanação do templo, os judeus venceram. O altar de Zeus foi destruído. Aí é que entraram as profecias que nos levam a entender que para o surgimento do anticristo, que vai entrar no templo e novamente profanar, esse templo terá que ser reconstruído. Sendo desta forma entendido como o primeiro sinal de Cristo que vai voltar. Não sabemos se antes ou depois, talvez, dessa destruição que vai acontecer após a chegada desse anticristo. Em seguida, como manifestação do fim dos tempos e volta de Jesus, seria a reconstrução do templo. E até já existe o Instituto do Templo, que é uma organização em Israel focada no esforço de estabelecer o terceiro templo. Seus objetivos, a longo prazo, são construir o terceiro templo, esse templo judeu lá no monte, me fugiu a memória aqui, o nome do monte, o Monte Moriá, Já houve até reunião com a participação de líderes do mundo inteiro. E está tudo preparado, inclusive com treinamento dos levitas para servirem como sacerdotes. E o que eram os levitas? Vamos entender o que eram esses levitas, para a gente entender exatamente o que a gente está trazendo aqui. Os levitas eram os guardiões do culto a Deus, aqueles que deveriam zelar pelas coisas do Senhor. Eles ficavam acampados ao redor do tabernáculo, servindo como protetores dele. Se fosse preciso, um levita daria aí a própria vida para proteger o tabernáculo. Além disso, os levitas também serviam como um tipo de barreira para impedir que alguém despercebido entrasse em contato com o lugar sagrado e seus utensílios estão tornando-se alvo da indignação de Deus. E veja bem, todos os utensílios para o templo já estão todos preparados. O projeto desse terceiro templo já está pronto, os sacerdotes já estão no deserto treinando o sacrifício. Para completar isso, falta então a Arca da Aliança, E até eles acreditam que vão conseguir recuperá-la. E essa Arca da Aliança é conhecida, como a Arca do Testemunho ou a Arca de Deus. É a relíquia mais sagrada dos israelitas, descrita aí na Bíblia como baú de madeira coberto de ouro, com um tampo chamado aí propiciatório. E segundo o livro do Êxodo, a montagem da Arca da Aliança foi orientada por Moisés e por instruções divinas indicou seu tamanho e forma. Nela foram guardadas as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso do maná. Essas 3 coisas representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Para judeus e prosélitos, a arca não era só uma representação, mas a própria presença de Deus. A Arca da Aliança foi escondida em uma caverna próxima a Jerusalém. E desde aquele dia,
a Arca da Aliança nunca mais foi vista, e isso foi em 586 a.C. Alguns acham que eles já sabem até onde essa Arca da Aliança se encontra. Com isso, faltará apenas o acordo de paz que o anticristo vai propor aí para o terceiro templo ser construído no Monte Moriá, lá em Israel, né? Esse acordo tem que haver entre aí os judeus e aquele povo ali do Oriente Médio, né? Tendo em vista que se forem tentar construir sem esse acordo, pode haver aí uma guerra entre aquelas nações. Quando haverá realmente aí o início previsto aí da grande tribulação, né? Os judeus que se preparam para construir, que se prepararam no caso aí, né? Que se prepararam para a construção do terceiro templo em Jerusalém, já anunciaram que já tem novilhas vermelhas em Israel, já preparadas. E esse animal é um pré-requisito necessário para a existência do templo, de acordo aí com a tradição judaica. Primeira novilha vermelha, candidata aí, nasceu e já está recebendo os cuidados do Instituto do Templo, que é uma organização dedicada a preparar a reconstrução desse terceiro templo lá em Israel. Esse tipo de animal era levado aos sacerdotes como um sacrifício e suas cinzas, né, eram usadas para a purificação dos israelitas que entravam em contato com o cadáver. Nos últimos anos, esse instituto aí tem investido bastante em tecnologia para produzir uma novilha vermelha geneticamente baseado numa raça bem específica que eles possam utilizar nesse terceiro templo. Desta forma, praticamente não faltaria aí mais nada. Necessário, como eu disse, a Arca da Aliança e esse acordo de paz que terá que ser assinado. E por que religiosos, estudiosos, já estão dizendo que esse é o tempo? Vamos falar sobre exatamente isso agora, nesse momento aqui. Bom, o nosso tema é o grande reset. O grande reset. Então, vou explicar um pouquinho. E como eu falei no início, muitas coisas estranhas estão acontecendo, como numa partida de futebol, né? O jogo está 0-0 e um dos times tem que vencer a partida e está aí faltando poucos minutos. Por isso que quando a gente observa tudo isso, parece que deixaram as coisas mais importantes para o final. Ou sabe que se não acelerarem, não vão conseguir cumprir o que está escrito. Eu acho que todos aqui já ouviram falar no Grande Reset, na Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. O discurso é de trazer melhorias para o mundo. E é exatamente por isso que eles querem resetar esse nosso planeta. E quando se fala em resetar, você quer dizer que vai começar tudo do zero, ou seja, vai acabar com aquilo que foi construído até agora e voltar aquilo que era antes. Mas a gente sabe que não é tão fácil lidar com cerca de 7 bilhões de indivíduos na Terra. Então foi criado aí
a Agenda 2030 com vários objetivos impositivos estabelecidos e a forma como eles pretendem controlar o mundo, incluindo aí as pessoas. E são esses 17 objetivos que foram criados aí por esse fórum, onde país, empresas, pessoas vão passar a viver sob um controle para que esses 17 objetivos sejam alcançados até 2030. Uma das coisas mais complicadas a gente sabe é que vai ser difícil sair fora do que eles pretendem. Eu estou falando no nosso caso, cidadãos comuns, pessoas comuns. Todos nós sabemos que não será o mundo não será mais o mesmo depois de 2030. Se realmente esse plano gerar resultado para eles. E por que isso? A gente tem visto, eu estou falando de tudo que está acontecendo, né? E tem visto nas últimas notícias aí de um chip que já está sendo testado e será implantado no cérebro de cada pessoa aqui nesse mundo. E dessa forma, vamos viver meio máquina, meio humano. Seremos todos rastreados e poderemos até sofrer outras consequências, além desse controle que eu disse aí. Isso não é nenhuma teoria da conspiração. Não tem nada inventado aqui. O presidente do Fórum Mundial e líderes aí das nações já falaram sobre isso abertamente. Elon Musk, o homem mais rico do planeta, já está produzindo esse chip. Evidentemente que o discurso é de ajudar combater doenças, né, de receber medicamentos, de saber como que funciona o organismo de cada indivíduo, mas a gente sabe para que exatamente que esse chip está sendo criado. Não acredita? Futuramente você será obrigado a usar esse chip no cérebro. Antônio Júnior e o Pozella, né, alertaram aí sobre esse chip. O Estado terá plenos poderes para programar cada pessoa, já que cada indivíduo será meio máquina. Eles vão poder inserir o que quiserem nesse programa e vai ficar aí no cérebro da pessoa. Vão até mudar o seu modo de pensar. E como você vai encarar a religião, se você vai professar a sua fé, mais coisas que a gente nem imagina agora. O que eu vejo é que esse será o sinal da besta, que já está hoje em todos os lares desse planeta. E daqui a pouco vai estar dentro dos seres humanos. O que eu trago aqui não é para assustar, é para alertar. É para ficarmos atentos e não cair na enganação. O Grande Reset foi o nome dado à reunião anual do Fórum Econômico Mundial, realizada em junho de 2020, quando reuniu altos líderes empresariais e políticos convocados por Charles, o rei da Inglaterra agora, né? E pelo diretor do fórum, Klaus Schwab, que é bem conhecido aí de todo mundo que tem alguma informação
sobre esse assunto. E para tratar do tema da reconstrução da sociedade e da economia da forma mais sustentável. Isso aconteceu após a pandemia do Covid-19. Então, você percebe que a pandemia foi uma espécie de chave que acionou o que vem por aí? E você ainda tem dúvida de como aconteceu a pandemia? E por que aconteceu? Pois bem, essa matéria nós vamos ter que dividir aqui em 2 módulos, porque senão esse vídeo vai acabar ficando muito longo e cansativo. Eu não sei se as pessoas vão, né, ter a paciência o suficiente para se ater, né, nesse assunto que é muito importante, principalmente hoje em dia. As pessoas não estão tendo paciência, inclusive quando o assunto é em relação a Deus. Isso faz parte de todo esse plano que tem por objetivo descredibilizar a crença em Jesus Cristo. Portanto, no próximo vídeo, vamos complementar essa matéria e tentar alertar para a grande crise que vem por aí. Será a crise econômica, crise da saúde, mais uma, provavelmente, né? Já temos notícias aí, né? Mais guerra, além dessa da Rússia e Ucrânia. O esfriamento das pessoas no seu amor por Deus, que levarão os cristãos para o engano, por rejeitar aí a verdade, né? Como ela é oferecida, mas muitas vezes as pessoas preferem acreditar na mentira. Então, isso poderá levar as pessoas a um grande engano, vamos dizer assim. Até que chegamos aí a uma suposta paz para abrir caminho e entrada em cena desse anticristo que deve chegar em 2030. Eu vou te falar, esse segundo módulo vai ser muito revelador. Vou te mostrar o que estão planejando para todos nós nesses próximos anos que estão vindo por aí. Então, até lá!